Mas eu era formada em Direito, trabalhei na usina, né, por 12 anos. E aí, Caramba. Foi 12 anos. Trabalhei na Tempo, hein? Usalpa e depois trabalhei na Rio Vermelho. No mesmo setor jurídico. Então, desde que eu iniciei a faculdade, aos 19 anos, eu já entrei na usina. Já comecei a trabalhar e trabalhei por 12 anos. E de onde surgiu essa vontade de fazer? Cara, essa Direito. vontade surgiu, assim, por um pouco de insegurança. Porque, assim, eu por ser filha mais velha, meus irmãos não tinham saído de casa ainda. Então, eu era a primeira que ia fazer faculdade. E eu fiquei com medo, sabe? De, tipo, ir embora, assim, deixar a minha família. A gente não tinha essa visão. Sim. E aí, meu tio, advogado, irmão da minha mãe, falei, cara, eu sempre gostei, assim, dessa questão de justiça. Eu me considero uma pessoa muito justa. Sou muito preocupada com justiça. Falei, sou ligada nisso, gosto de ler, tal, odeio exatas. Eu acho que eu vou procurar fazer o direito, que era em Dracena, aqui mesmo, eu morava em Sim. Junqueira. Em Dracena mesmo, pertinho, eu vou, volto e tal. E aí fiz direito, gostei muito, atuei na área, advoguei e tudo mais. Só que aí, sempre gostei dessa parte da construção civil. Desde pequena, que eu me lembre, como fala? Que eu me lembro. Desde criança. Desde que eu me lembro como é que é? Desde que eu me lembro por gente, né? Desde que eu me conheço por gente. Isso! Desde que eu me conheço por gente. Mora sai, falei, mora sai. Né? Todo mundo enroscou. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei disso. Então, eu ia, por exemplo, no dentista ou numa consulta médica, eu ficava vendo aquelas revistas de casa. Ó, essa revista aí, que tem a nossa casa hoje, era a revista que eu ficava vendo. Eu não via coisa de criança, eu gostava muito de ver isso. E gostava de desenhar também. Eu lembro, e minha mãe fala, do nada a Suelen começava a desenhar uma planta de uma casa. Criança, isso. Eu adorava, assim, planejar. Eu planejava como ia ser a minha casa. Mas você reparou que eu acho que desde pequenininho a gente dá sinais do que a gente quer ser, como crescer, mas a Pois gente é. não observa? Só Não. depois, mais E eu pra tive frente. medo, porque assim, o correto seria eu ter feito arquitetura. Aham. Só que eu teria que ter ido embora. Eu teria que ter ido pra Prudente, porque eu Sim. acho que não tinha, não sei se Não tinha. Não, Não aqui tinha. na Mais região, próximo era Prudente. Ah, não, aqui na é porque era integral, não é? Então eu tinha que morar lá. que Sim, era você isso tinha na que ir minha pra época, Prudente, isso. morar lá. Sim, hoje a sua irmã ela faz só no período noturno, né? Minha irmã faz arquitetura também. Tá todo mundo envolvido. Por, Arrastou a Mas família na inteira. minha Arrastou a época, família em inteira. 2008, que quando eu me formei no colegial, eu teria que ir embora. E eu fiquei com esse medo. Eu falei, cara, não sei, ninguém foi embora ainda, meus irmãos estão tudo aqui, eu não vou embora não. Aí eu optei por fazer direito, gostei muito de ter atuado na área e tudo mais. Só que sempre gostei muito dessa área, sempre me chamou a atenção. Eu sempre ia nos lugares, eu ficava observando, sabe, tudo. Eu fico olhando assim a casa dos outros, falava, Para de olhar, meu "Gente, teto tá feio. não, eu olho. Não A gente terminou olha. ainda. Não tá pronto, ainda não tá Não pronto. tem como. E eu gostava de ir em lugar assim que eu me sentia bem, sabe? Gostava de ir em lugar agradável, como até hoje eu gosto e cada vez mais, de ir num lugar que eu me sinto bem. Então eu era muito ligada nisso. E aí eu fiquei pensando, cara, fazer arquitetura nessa altura do campeonato é muito complicado, porque o meu fluxo de trabalho na usina era intenso, né? Nossa jornada de trabalho era muito cansativa. Saía de casa 6 e pouco da manhã, voltava às 6 horas da tarde. Ficava 12 horas fora. algumas horas ou Algumas quase 12 o horas dia fora de todo casa. incomunicável, porque às vezes a internet não Lá só funcionava. pegava sinal de fumaça. E olha lá. Então, assim, eu fui até onde deu. E aí, eu ficava nessa, cara, fazer arquitetura vai ser muito complicado pra mim. Mas isso você já começou a conhecer ele? Isso, daí a Não, gente... isso daí a gente já tava quase casado já. Ah, tá. Então, tava- assim, Não, isso daí foi em 2019. 2019. Não, Isso. mas 2019 a gente já tava construindo. mas a luz de você falar, de tipo assim, por que não fazer arquitetura veio porque através... Através sim. da minha você- profissão. Isso, Através da minha profissão. Foi um facilitador, Você podemos dizer. gostava e via, às vezes, os Exato, bastidores ali. porque falava, se eu tivesse daquela me vontade. relacionando com uma pessoa que não fosse da área, Eu talvez acho que você estaria ainda eu trabalhando ainda teria na área da focado na área do direito, O exatamente. nosso rolê de domingo era dar volta em obra. Domingo, o que a gente vai fazer domingo? Vamos dar uma volta em obra. Visitar em obra. Não, quer ver Entendi. viajar quando a gente foi pra... Riviera de São Riviera. Que só tem Todo mundo noção, na praia, Sim. eu e ele Olhando vendo as tudo. casas. andando de carro, vendo casa. Não, a gente andava a 2 por hora, olhando as casas assim. E eu Suelen falava, batendo Bruno, foto. volta que eu Qualquer quero foto filmar. da praia, foto de casa. Só deu segurança abordando Tem eles, uma achando que foto tava de assaltado. praia, de sol, de pôr do sol, só Tem de foto casa. de casa. Nossa, a gente é viciado.
E aí, nisso, a gente já tava junto e tudo mais. Então, eu acho que isso acabou me influenciando, né? Entendi. Ainda mais que ele tava indo muito bem na profissão, fazendo o nome dele e tudo mais. E tudo que vocês conversavam, o assunto que te agradava, e aí Sim, começou a despertar e mais eu isso. sempre fui muito perfeccionista, muito detalhista e muito crítica, assim. Então, às vezes, ele fazia alguma coisa, eu falava assim, Bruno, será que não dá pra dar uma melhorada? Porque eu trabalhava muito de sábado e domingo. Como os dias eram intensos, sobrava sábado e domingo para trabalhar. Que eram os dias que a gente ficava juntos, porque eu morava em Junqueira E ele pro... e ele morava aqui. Ah, não, já tava Tava morando aqui já. aqui, é verdade. Ele morava aqui, mas a gente ficava juntos só de final de semana. Raramente a gente se via Quantos durante a semana. feriados, finais de semana, que a gente passou Nossa trancado dentro do Senhora. quarto comigo projetando. E E aí- ela dando pitaco. Vamos sair? Sim. Não, preciso acabar um render aqui. Exatamente. Não, e eu Mas adorava. era exatamente isso. E eu adorava. Ele tava lá renderizando, porque eu acho que é aí que a pessoa consegue visualizar Sim. melhor, né? A casa ou o comércio, seja o que for. E eu ficava, Bruno, olha, tem uma planta que ela é um pouquinho mais real que essa, não sei o quê. E dando pitaco, ele falava assim... A "Sério, imagem não pronta, tem, ela falava assim, simplesmente eu acho que tá faltando uma luzinha ali. Cara, eu sempre querendo dar pitaco. E ele ficava meio bravo, né? Mas assim, o que ele entregava era muito lindo. Só que é que eu sou mesmo, muito alguns detalhes que detalhista. você achava que Sim, faltava. achava que tinha que melhorar. E aí, nisso, ele começou a me incentivar a fazer cursos, né? Eu comecei a fazer uns cursos de render. Então, isso que foi me instigando a pensar em fazer o curso de design de Só interiores. cansei de refazer o render. Ela vai começar a fazer. Vai ficar enchendo o saco. Não, ele quis me mostrar a dificuldade que era. Porque, assim, eu visualizando ele ali fazendo, eu não imaginava Parece que era essa Passava o dia inteiro eu lá na complexidade. televisão. Aí eu chegava no final do dia, falava, tá faltando a luz ali. Eu falei, pô, Não, e Você avisou 8 complicado, horas atrás? porque pelo amor de Deus. é o tempo de você mexendo e o tempo do computador renderizando. Sim. Então, assim, são retrabalhos que eu ficava dando pitaco pra ele, eu tinha que refazer Isso e com o tal. computador gamer vermelho Piscando, piscando. roda.